Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Afonso, sou estudante de medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco e integrante do projeto de extensão Gene in Locus. E hoje eu fiquei responsável por apresentar para vocês a primeira semana de revisão de Enem, certo? Com algumas questãozinhas a mais, só para verificar como é que a gente faz essas questões e a maneira de pensar e raciocinar diante de cada questão, certo? Essas videoaulas são destinadas àquelas pessoas que vão fazer o Enem nas primeiras semanas de janeiro, certo? E espero que vocês tenham uma boa semana de provas e que dê tudo certo. Então, vai ser composto por alguns dias de revisão e algumas semanas de revisão, onde a gente vai lançar alguns vídeos com as questões e resolvendo elas, certo? Então vamos lá. Enem 2020. Pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova técnica que utiliza raios de luz infravermelhas, invisíveis ao olho nu, para destruir tumores. Primeiramente, o paciente recebe uma injeção com versões modificadas de anticorpos que têm a capacidade de grudar apenas nas células cancerosas. Sozinhos, eles não fazem nada contra o tumor. Entretanto, esses anticorpos são ligados a uma molécula denominada IR700, que funcionará como uma microbomba que irá destruir o câncer. Em seguida, o paciente recebe raios infravermelhos. Esses raios penetram no corpo e chegam até a molécula de IR700, que é ativada e liberada uma substância que ataca a célula cancerosa. Certo? Aí, com base nas etapas de desenvolvimento, qual é o nome apropriado para essa técnica descrita? Pessoal, essa questão da Enem de 2020, ela é uma questão de biotecnologia e ela é basicamente uma questão de interpretação, bem tranquilo. Como ele está falando aqui, no caso de essa nova técnica de combate, no caso, às células cancerosas, ele está falando do quê? Utilização de luz, né? Luz infravermelha, e que essa luz, ela vai, no caso, fazer com que esses anticorpos se agreguem, certo? Então, luz e anticorpo. Foto vem de luz, e imunoterapia, porque envolve anticorpo. As outras não caberiam na descrição que foi citada no texto, certo? Então, nossa resposta seria a letra D. FATEC, São Paulo. O heredograma abaixo refere-se a uma característica condicionada por um par de genes. Um único par de genes. São obrigatoriamente heterozigotos. Aí vamos lá. Pessoal, eu botei essa questão para a gente relembrar um pouco mais como é que se resolve heredograma, certo? Com base nos vídeos aulas que a gente já deu ao longo dos meses, certo? Dos últimos meses. Quando você tem um heredograma, sempre você vai observar quando você tem dois quadradinhos iguais gerando um diferente, certo? Porque nessa situação, sempre que você tem dois iguais gerando um diferente, é porque trata-se de um homozigoto recessivo, azão, azinho, 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 e um caso heterozigoto. Então, obrigatoriamente, eu já sei que 6 e 7, eles são heterozigotos devido a essa condição, certo? Então, logo, eu já sei que o que eu descobri já aqui? 6 e 7 são heterozigotos, e o 10 é homozigoto recessivo devido a essas condições de resolução de heredograma bem simples. Como esse 10 é homozigoto recessivo, então eu já sei que todos esses são homozigotos. Então vamos lá. Vamos analisar aqui, então, 1 e 2. 2 ele pode ser heterozigoto? Ou ele é exatamente heterozigoto? Vamos lá. Homozigoto ele não pode ser. Homozigoto recessivo, que eu digo. Por quê? Porque ele não é pintado a bolinha, certo? Então não pode ser. Então ele só pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto. Nesse caso, ele pode ser homozigoto dominante? Não pode, porque ele está gerando um descendente que é homozigoto recessivo. Então ele tem que ter um azinho aqui. Então, já que ele é normal, mas ele tem que ter um azinho, então ele é um heterozigoto azão, azinho, certo? Então, 2, 6 e 7 já sabemos que tem. Então, pode ser D ou B de bola, ou letra E. Vamos lá. 3 e 4. Eu tenho um afetado, seja lá por qual condição, azinho, azinho, e um normal. Está gerando dois normais. Então, eu sei que esses aqui ele é azão, azinho, por conta dessa condição aqui. Aqui é azão, azinho, certo? Ou azão alguma coisa. Nesse caso aqui, então eu só posso identificar por conta do pai que esse aqui ele é azão, azinho. O 4 eu consigo identificar, eu não consigo dizer o que aqui o 4 é, entendeu? Porque ele não consigo identificar se ele é azão, azão ou azão, azinho, certo? Porque as duas condições poderiam estar presentes aqui. Então, obrigatoriamente eu não consigo dizer. Ele pode ser, mas eu não consigo dizer com certeza. Então, nesse caso, eu só consegui fechar de 2, 6, 7 e 8. Nosso gabarito é a letra B. Por que que eu não consigo? Por que que eu não sei do 9? Porque, como os dois são heterozigotos, no caso, esse 9 aqui ele pode ser tanto azão ou azão-azinho. Por isso que eu não consigo fechar. Ele pode ser? Pode, mas eu não consigo dizer obrigatoriamente. Que é uma questão mais teórica também para a gente relembrar. Cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação de gametas. Mendel, ao anunciar essa lei, já admitia, embora sem conhecer, a existência das seguintes estruturas e do processo de divisão celular.
respectivamente, de quais estruturas, então? Pessoal, como a gente falou nas nossas videoaulas, Mendel não sabia o que era gene, o que era cromossomo, o que era mutação, o que era mitose e meiose. Ele não sabia. Mas, pelo que ele teria de noção das primeiras leis, segunda lei que ele falou, no caso, principalmente nesse caso da primeira lei, posteriormente só se confirmou a teoria dele. No caso, condicionado por um par de fatores que se separam, nesse caso a gente está falando de genes e a gente está falando de meiose, que é a separação, no caso, da cromátide mãe para as filhas, para formar, no caso, a formação dos gametos. É bem tranquilo essa daqui, genes e meiose. Essa aqui é mais como uma questão teórica para a gente relembrar alguns conceitos básicos. Vamos lá. Quando falamos de evolução, então, outra questão de evolução. Referimos a mudanças que ocorreram nos organismos ao longo dos milhares de anos. Existem diferentes teorias para explicar essas mudanças, como é o caso da teoria proposta por Lamarck. Opa, então a gente está vendo aqui os dois extremos, as duas grandes figuras das teorias evolucionistas, né? Darwin e Lamarck. Vamos a Lamarck agora. Para esse pesquisador, a evolução ocorre em razão de duas leis. Então, vamos lá. Quando a gente ouve falar em Lamarck, a gente tem que lembrar de duas coisas que ele falava. Lei do uso e desuso, e no caso de que as características essas características que são adquiridas, elas são repassadas, entendeu? Então, eu não na situação de Lamarck, lembra-se da videoaula, não é que existia as girafas de pescoços longos e a de curtos, e aí foi selecionada uma em detrimento da outra. Não. Existia uma girafa, vamos supor, de pescoço curto, e em algum momento só tinha árvores longas, pois essa girafa, ao tentar alongar o seu pescoço para adquirir seu alimento das árvores mais altas, ganhou aquela característica, certo? De ter o pescoço alongado. Então, pelo seu uso e desuso daquela estrutura, o uso, no caso da estrutura, fez com que ela adquirisse uma característica, e essa característica ela passa a ser repassada aos seus filhos. Nesse caso, nosso gabarito é a letra B. Mutação e seleção natural. Quando se fala de leis, é no caso desses dois grandes, no caso, que a gente gosta de falar sempre, que é Lamarck e Darwin, nenhum falava sobre mutação, porque era um conceito que vai ser mais moderno, certo? Seleção natural a gente lembra, associa bastante com Darwin. Ancestralidade comum e seleção natural seria adequada se estivéssemos falando de Darwin. Características adquiridas de fluxo gênico. Fluxo gênico é uma coisa que ainda não se falava ainda, certo? Adquiridos daria certo com Lamarck, e recombinação genética e os desusos. Os desusos era Lamarck, mas recombinação genética é uma coisa que ainda não se falava até aquele momento. Outra de evolução, para a gente fixar bem. A teoria evolucionista proposta por Darwin, apesar de possuir muitos acertos, não é capaz de explicar de maneira efetiva como as mudanças são transmitidas aos seus descendentes. Após a compreensão dos mecanismos genéticos, a teoria de Darwin foi complementada, o que resultou no neodarwinismo. Opa, então aqui a gente já está vendo a perspectiva mais recente. Agora a gente está vendo neodarwinismo, que são aqueles darwinismo com alguns conceitos mais atuais. Entre as ideias a seguir, quais foram incorporados posteriormente à teoria? Seleção natural e seleção sexual, certo? Principalmente seleção natural, seleção sexual nem tanto. Mutação e recombinação genética, opa, aqui é um detalhe. Mutação e recombinação genética são fatores que não eram abordados por Darwin ainda. Ele deu ali uma pista do que seria essa mutação e recombinação genética ali, com aqueles conceitos mais básicos dele, mas ele ainda não falava. Posteriormente, ali já pelo século XX, é que com o desenvolvimento da genética e da genética moderna, começa a se construir esses conceitos, é que elas vão sendo inseridas nas teorias do Darwin. E nesse caso, a gente está falando de que do item C. DNA e RNA, elas foram incorporadas, mas foram muito mais a mutação e a recombinação para explicar a questão da seleção natural e até mesmo de desenvolvimento de novas características, certo? E tradução e transcrição também não. Embora ambos, a letra D e a letra E, ela está inserida num contexto que é maior, certo? Mas, propriamente dito, seria a letra C. Unigran Rio 2017, uma questãozinha contextualizada. Vamos lá. Sobre vacina. Vacina contra a dengue é recomendada pela OMS. Um comitê de pesquisa de especialistas da Organização Mundial de Saúde, OMS, recomendou nesta sexta-feira o uso da vacina contra a dengue, elaborada pela farmacêutica Sanofi Pasteur, nos países onde o vírus é endêmico. A decisão foi feita com base em um parecer do Grupo Estratégico Consultivo de Estratégias Especialistas da OMS, a vacina foi aprovada pela Anvisa em setembro e é a única registrada no mundo para combater a dengue. A referência é a revista Veja Abril. No texto acima, a campanha recomendada pela OMS se baseia pelo tratamento do quê? Por
vacina, certo? Então, o que a gente tem que se lembrar daquela diferenciação. Vacina, soro, vamos lá. Ah, anticorpos produzidos em outros animais que garantem a imunidade. Olha, isso aqui está parecendo muito com soro antiofídico, que você lá, por exemplo, antigamente injetava o veneno no cavalo e depois retirava os anticorpos. Assemelha com vacina? Não. Imunidade adquirida através da via placentária. Falou em placenta, falou em mãe, em bebê, em feto, em nenhum momento houve esse item B. O contato direto com o próprio vírus causador da doença. É uma exposição ao vírus? Não. É uma exposição à vacina. E a vacina é o que? É o vírus, mas de uma forma mais atenuada, minimizada, certo? Então, os antígenos produzidos pelo próprio organismo? Também não. Produtos constituídos por micro-organismos mortos ou enfraquecidos? Isso aqui é a vacina. O que é a vacina? É um produto que constitui um micro-organismo, o vírus, morto ou atenuado para que o corpo, no caso, ataque essas partículas, ou seja, esses fragmentos, ou esse indivíduo fraco, para que ele possa gerar sua resposta imunológica. Então, nosso gabarito é a letra E. Sobre genética e biotecnologia, assinale que for correto. O material genético dos vírus é unicamente de DNA? Pessoal, basta lembrar que vírus pode ser de DNA ou RNA, então unicamente é uma palavra muito forte aqui, errada. As células nervosas são diferentes das células musculares porque contêm genes diferentes? Não, às vezes até mesmo tem genes iguais, só que no caso, o que a gente tem que lembrar? Às vezes tem sequências de DNAs que estão ativadas ou desativadas e que aí isso gera uma célula nervosa ou células musculares, mas basicamente ele tem o mesmo conteúdo genético. C. O tipo O é o mais frequente? Já parava por aqui, porque o O não é o mais frequente. E por esse motivo, o alelo responsável pela sua expressão é dominante sobre os demais? Não, basta lembrar o seguinte, que quando se fala de tipagem sanguínea, você tem que lembrar o quê? O isão A é codominante com o isão B, ou seja, os genes que determinam o A e o tipo A e o tipo B, eles apresentam codominância, certo? Mas eles são mais maiores, ou seja, eles são dominantes em relação ao izinho, que o izinho duplo é o que gera o O, certo? Porque o O é aquela pessoa que é homozigoto recessivo. Então, está totalmente errado. Ele nem é o mais frequente e nem é o dominante. D de dado. Terapia genética consiste em substituir o alelo anormal que causa a doença pelo normal? Sim. A terapia é como se fosse a ferramenta mesmo para consertar. Ele pega o que é anormal e bota o normal, certo? Então, nosso gabarito é a letra D. Enzimas de restrições são fundamentais na engenharia genética. Isso é fato, porque permite a passagem do DNA através da membrana celular. Não, enzimas de restrições eles vão funcionar basicamente como tesouros no DNA. Eles vão cortar pontos que são, digamos, que queiram se extrair ou que se queiram retirar de determinado local para unir as pontos. Então, é importante para a engenharia genética, mas não exatamente para essa passagem de DNA. Só para lembrar, viu? A segunda lei de Mendel, também chamada de leis da segregação independente, diz que os fatores para duas ou mais características segregam-se de maneiras independentes, distribuindo para seus gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei, podemos concluir que o indivíduo de genótipo Bzão, Bzão, Czão, Czinho terá gametas. Pessoal, essa bem que é bem tranquila. Segregação independente segundo a lei de Mendel. Daqui, quais são os genótipos que pode ter? Pessoal, do B eu só posso ter um. Então, é Bzão com alguma coisa. Então, ou é Bzão, Czão, ou é Bzão, Czinho. Nosso gabarito, letra C. Não tem erro, certo? Porque não posso separar, ela tem que separar totalmente assim. Eu posso ter Bzão, Bzão? Não. Bzão, Bzão só se eu tivesse Bzão aqui e Bzão desse outro lado. Então, a B e a D não pode, porque eu não posso ter Bzão. E eu não posso ter o B, Czão e Czinho separados, porque a gente está falando aqui de segregação independente, mas que depois elas se unem. Então, eu só posso ter Bzão com esse Czão ou Bzão, Czinho. Enem 2012. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozidos são utilizadas como iscas para peixes. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostravam experimentalmente o quê? Pessoal, esse aqui é um clássico. Ele lembra um pouco sobre aquele começo das teorias evolucionistas, aquela evolução onde você começa com esses dois grandes, Redi e Pasteur, e depois você vai para Lamarck, Darwin e assim por diante. No caso aqui, ele está falando o quê? Você lembra da situação dos experimentos? Ele é o quê? Era um beck com um pedaço de carne, e ele observava que após alguns dias surgiam larvas. Olha, surgiu espontaneamente ou não surgiu? Aí teve um que pegou e colocou a tela para proteger que algumas moscas evitassem de colocar seus ovos. E a partir daquele momento que se barrou-se aquela carne com substância nutritiva, de entrar em contato com essas moscas, não surgiam aquelas larvas, aqueles bichos que se geravam supostamente de modo espontâneo. Então, aqui é o quê? É seres vivos que podem ser criados em laboratório? Não.
que a vida se originou do planeta a partir de micro-organismos, eles não explicaram isso aqui. O ser vivo é oriundo da reprodução de outros ser vivos pré-existentes? Sim, a mosca. A mosca, no caso, é um ser vivo pré-existente que depositava suas larvas. Agora, quando se barrava essa entrada naquele beck, daquele caldo nutritivo com a carne, as larvas não surgiam. Ou seja, não havia aquela geração espontânea. Então, o nosso gabarito é a letra C. Certo? É uma questãozinha que gosta de cair de vez em quando aparece. Era em 2016 PPL, para verificar a eficácia do teste de DNA na determinação da paternidade. 5 voluntários, dentre eles o pai biológico de um garoto, cederam amostras biológicas para a realização desse teste. A figura mostra o resultado obtido após a identificação dos fragmentos de DNA de cada um deles. Então, temos do garoto, da mãe e dos 5 pretendentes, no caso, dos 5 supostos pais. Após a análise de bandas de DNA, pode concluir que o pai biológico do garoto é. Pessoal, eu coloquei essa questão porque ela é muito comum de cair no Enem, certo? E essa daqui é uma questão tranquila, uma questão que você não pode errar. Por quê? Porque é basicamente você analisar as barrinhas do garoto e verificar qual daqueles 5 indivíduos, ou seja, dos 5 supostos pais, o DNA vai estar na mesma localização. Então, vamos lá. Na primeira barrinha, você verifica que o segundo pai, ele tem o segundo suposto pai tem essa relação de afinidade aqui, porque eles têm o mesmo DNA no mesmo locus, entendeu? No mesmo local. Pode ser? Pode ser. Por enquanto, o 2 está ganhando. Na segunda barrinha do garoto, você tem que o 4 tem essa mesma localização. Então, tá 1 para 1. Então, 2 e 4 estão na frente. No terceira barrinha aqui, somente o 4 tem. Então, tem 2 do 4 e só 1 no 2. Então, o 4 está ganhando. 4 é o suposto pai. Aqui nessa barrinha, só a mãe do garoto tem. Tudo bem, tem que lembrar que o DNA é 50% da mãe e 50% do pai. E o terceiro tem. Tem essa relação aqui de afinidade, na mesma localização. Mas assim, o 4 está ganhando porque já tem 2 barrinhas. Então, vamos lá. Na quarta barrinha do garoto, a mãe tem e o 3 também tem. Opa, 3 e 5. Mas nesse caso aqui, ou seja, já tem o garoto tem. O 3 tem 2 e o 4 tem 2 também, né? Certo? E aqui o garoto, 3 também tem e 4 também tem. Opa, então vai dar um empate, porque tem 3 aqui e 3 aqui, iguais. Só que aí você tem que ver que no garoto, ele também tem que ter DNA da mãe. Então você verifica que essas barrinhas provavelmente são oriundas da mãe, certo? Então, nesse caso, a maior quantidade de barrinhas iguais do garoto vai ser do quê? Do quarto voluntário. Então, o quarto é o suposto pai. Pessoal, essa foi a nossa videoaula. Só fazendo algumas questãozinhas, relembrando como é que a gente faz, como é que a gente tem um raciocínio para fazer cada questão. Eu desejo uma boa prova para vocês, aqueles que vão fazer a prova do Enem nas primeiras semanas de janeiro, certo? E ao longo das outras semanas também vamos ter algumas videoaulas resolvendo questões, certo? Então, muito obrigado e até a próxima.